Defesa da Família, falando da encíclica Humanae Vitae, né? Essa encíclica que foi uma bomba, porque ela traz claramente, não vou detalhar, mas ela fala claramente sobre o não à contracepção, o não a métodos artificiais de evitar a gravidez, o não ao aborto, né? O não a tudo isso que fecha o homem à vida. Aí você fala assim, nossa, mas então tem que ser filho igual coelho, eu tenho que sair tendo todos os filhos. Existem meios lícitos, meios verdadeiros e meios abertos pela igreja, né? Aberto assim, a igreja aceita e aberta a esses métodos, assim espaçar uma gravidez. Mas não é o tema de hoje. Esse vai ser o tema de sexta-feira. Então nós vamos caminhar para sexta-feira falar disso, né? Que existem sim métodos eficazes e naturais de poder espaçar uma gravidez, poder não ter um filho num certo momento, mas isso nós vamos falar na sexta-feira. E eu vou dar uns caminhos na sexta-feira para que você conheça e aprenda melhor esses métodos. Mas hoje nós vamos voltar ao Humanae Vitae. Uma das coisas que aconteceu quando lançaram os métodos contraceptivos, as pílulas anticoncepcionais, é porque queriam criar um planejamento familiar. E o método de planejamento familiar que tinha naquele tempo, e era o que era mais usado, era o aborto. Eu falei assim, nossa, Na verdade, assim, as pessoas não tinham acesso a muitos métodos. Então, quando acontecia uma coisa ou outra, se praticava o aborto, né? E já várias fundações e vários governos já investiam em países, principalmente pobres, subdesenvolvidos, a prática do aborto, né? Então, quando veio a pílula anticoncepcional, por exemplo, que foi o método mais popular, veio também com a desculpa de que iam diminuir os abortos, né? E que ia também diminuir, olha outra coisa que ia diminuir, que era a desculpa se usava para a pílula anticoncepcional, que ia diminuir as mães solteiras. As mulheres iam engravidar só quando quisessem. Então, por exemplo, se elas estavam com um homem que não compensava, que não tinha responsabilidade, elas não iam engravidar desse homem. Então essa foi a desculpa que aconteceu. Porém, se nós voltarmos no tempo, década de 60, né? 68, por exemplo, quando foi lançada a encíclica, logo em 68 também foi a explosão da revolução sexual. Se a gente olhar os números, as estatísticas daquele tempo, elas são bem diferentes do tempo de hoje. O que aconteceu foi o contrário. O que aconteceu foi totalmente o contrário. Tanto em relação ao aborto, que os números hoje são muito maiores. Hoje se usa o aborto e se legalizou o aborto em vários lugares. Por exemplo, nos Estados Unidos, não podia usar pílula anticoncepcional, até na década de 60. Aí o governo foi lá e autorizou e criou a política de planejamento familiar, e foi autorizada a pílula. Mas o aborto continuou proibido. Alguns anos depois da política do planejamento familiar liberar a pílula, que se liberou o aborto, depois da pílula. Ou seja, foi algo que veio como fruto da pílula anticoncepcional. E em vários lugares do mundo. O número de abortos, depois da pílula anticoncepcional, ele aumentou muito mais. Por quê? Pensa comigo. Até então, a prática sexual, que era vivida de forma promíscua, né? De forma sem responsabilidade, sem compromisso, era algo que as pessoas não faziam tanto. E um dos medos era o medo de engravidar, né? Mas porque na cabeça das pessoas ainda existia que um ato sexual, ele sim era para procriação. Então existia isso ainda na cabeça das pessoas. Com a vinda da pílula, a evolução sexual, isso transformou. Pegou o ato sexual, tirou a natureza dele de procriativo para prazeroso e simplesmente prazeroso. Só que primeiro, pílula não é 100% eficaz para evitar uma gravidez, né? Pílula não nos dá a certeza de uma segurança em relação, por exemplo, a doenças. E aí vem uma explosão de gravidez indesejada, de doenças e tudo mais, que vem junto com a pílula, por quê? Desvirtuou-se o ato sexual. Então o aborto aumentou também, porque eu tomo pílula, não adianta, eu vou e faço aborto. Tomo pílula, não adianta, eu vou e faço aborto. E isso foi uma coisa que aconteceu no mundo todo. Hoje a prática do aborto é muito maior. Claro, no Brasil ainda é proibido, graças a Deus, mas o aborto é um crime
horroroso. Dizia o Papa Francisco, é um pecado mortal e grave o aborto. Né? E a questão dos pais, né? Dos homens. Não, os homens agora vão assumir as suas esposas, eles ou melhor, né? Não é que eles vão assumir, é o contrário, né? As mulheres agora não vão precisar mais de homem, porque elas não vão engravidar. A gravidez na adolescência, a gravidez da mulher solteira, a gravidez da mulher abandonada aumentou muito mais. A mulher foi muito mais abandonada. Por quê? Porque é a responsabilidade dela. Ué, ela tem que tomar pílula. Se ela não tomar pílula, o problema é dela. Né? Eu, homem, o que eu tenho com isso? Vocês estão entendendo que o feminismo, a ideia feminista, ela foi algo que veio para destruir talvez até a mulher. Por quê? Porque ela traz, não, a mulher tem que tomar pílula para ser empoderada, para decidir quando vai ter filho. Beleza. Só que aí, quando falha, ela tem direito de decidir, ela é empoderada, ela que se dane, desculpe o termo, com o filho que ela tem. É o que aconteceu no mundo. Você pensa que existiam, antigamente, tantos processos de DNA para reconhecer paternidade? Não. Mas hoje tem que ter, ué. Porque hoje as mulheres fazem sexo, tomam pílula e tem certeza que não vão engravidar. E o homem que tem a relação sexual com ela também tem certeza. Ou seja, a mulher se tornou moralmente desvalorizada. Desvalorizada. E o pior, com cada vez mais precoce. Cada vez mais precoce. Por quê? Porque às vezes na adolescência, quantas meninas hoje engravidam na adolescência e vão no ginecologista logo começar a tomar pílula. Mas só que a gente não controla certas coisas da nossa natureza. O Papa nos alertava disso, do aborto, da imoralidade, da mulher se tornar um objeto. E é o que acontece hoje. Quantas mães solteiras, quantas mulheres aí com filhos no braço, de pais irresponsáveis. Aí você fala assim, não, mas a culpa é desses homens. Sim, a culpa é desses homens. Não estou defendendo o homem não, esses homens são safados, sem vergonhas. Mas a sociedade tem dado aval para que esses homens possam fazer o que quiserem. E a própria mulher, quando entra na prática anticoncepcional e acha que pode, que não vai ter problema, também dá aval para esses vagabundos fazerem o que querem. Então, às vezes o mundo está aí do jeito que está, as famílias estão do jeito que estão, porque as pessoas não têm noção do que a contracepção fez com os relacionamentos. Do que a contracepção fez com os relacionamentos. Do que sair do projeto de Deus fez com a história. É o que a gente está vivendo, é o fruto que a gente está colhendo. Não tenha medo da verdade. A verdade pode te salvar. Deus abençoe você e até amanhã.